possamos estar assim fazendo uso da mesma nesta noite, porque há uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Lá em Salmos, de número 51, Salmos 51, eu quero compartilhar esta palavra com vocês, do Salmo de número 51. Amém? Glória a Deus. Salmos 51, nós estaremos assim meditando na palavra de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 51, versículo 10. O salmista, ele faz um pedido a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Vou repetir. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Pois bem, amados, segundo essa palavra que nós acabamos de ler, Davi, como vocês bem sabem, a Bíblia apresenta Davi como um homem segundo o coração de Deus, como um homem que temia a Deus, como um homem que adorava a Deus, como um homem que buscou a Deus, não uma nem duas. Davi, ele tinha prazer de buscar ao Senhor na oração, na adoração. Davi estava sempre presente, sempre voltado para Deus, sempre. Pois o seu pai havia confiado a ele as suas ovelhas. E Davi era um pastor de ovelhas. Os seus irmãos foram escalados para fazer parte do exército do rei Saul. E Davi, para cuidar das ovelhas do seu pai. E ali Davi tinha a oportunidade de louvar a Deus, de falar com Deus, de estar voltado para Deus. Porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E Davi se dedicava ao Senhor. E Deus viu em Davi sinceridade. Deus viu em Davi um verdadeiro adorador. E aí Deus pega e manda o profeta, sacerdote, juiz, Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Vai à casa de Jessé e tu vai ungir um dos filhos dele a rei. E ele, obedecendo a Deus, ele foi. Chegando lá, ele olhou para os filhos de Jessé e disse: certamente é esse. Deus disse: não, não é esse. Eu não vejo segundo o homem vê. O homem só vê a aparência. Eu vejo o que vai no coração. Então Deus via que o coração de Davi era um coração puro, íntegro, reto, dedicado, consagrado. Mas os demais não eram. E aí Deus mandou que ungisse a Davi. Davi não estava em casa, mandou chamar, Davi veio. E quando Davi veio, disse: é esse, levanta e unge. Entenda que pela lógica, pela razão, não seria Davi ungido, seriam os seus demais irmãos. Eram altos, fortes, de aparência. Mas aprove a Deus escolher Davi. Não foi Samuel que escolheu Davi. Não foi Jessé, não foi seus irmãos, não foi o povo. Foi o próprio Deus. E Deus, ele faz as suas escolhas. E nem sempre a escolha de Deus é dentro da lógica, da razão humana. O homem, aos olhos naturais, ele deixa se enganar, se levar pela aparência. Deus não. Deus sonda o coração, Deus prova os pensamentos. Deus conhece a fragilidade, Deus conhece a incapacidade, Deus conhece a limitação. Mas Deus capacita o escolhido. Deus escolhe, Deus capacita. Para quê? Para que aquele que Deus escolhe, ou aquela, seja totalmente dependente de Deus. Não de si mesmo, mas de Deus. Não confie em si mesmo, na sua própria força, no seu próprio intelecto.
Mas confie em Deus, dependa de Deus, espere em Deus, descansa em Deus. Tenha convicção que o Deus que escolheu, chamou, levantou, é o Deus que não só o capacita, mas é o que vai diante dele e dela, abrindo porta, dissipando trevas, repreendendo o mal e o dando vitória. Total dependência de Deus. Só que, pelo versículo que nós lemos, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem tem um coração puro, vive para agradar a Deus, nunca a si mesmo, mas sempre aquele que o escolheu, que chamou, que o levantou, obedecendo aos mandamentos de Deus. Está alicerçado na rocha que é Cristo, está pautado na palavra de Deus. Ele se refugia na palavra, ele se fortalece na palavra. A palavra é escudo e broquel. Mateus 5, versículo 8. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então é uma batalha constante, é uma luta diária. Porque em todo tempo nós somos tentados, em toda hora somos levados a sair do propósito de Deus, a se afastar da vontade de Deus, a deixar de obedecer, a deixar de honrar a Deus. Olha para Davi. Davi é ungido, Davi é separado, passa um período, agora Davi é elevado a rei, agora Davi é o maior rei de Israel, nome proclamado, conhecido em todas as terras, porque Deus pegou Davi lá do curral, cheirando a ovelha, fedendo a ovelha, e levantou ele. Davi era um desconhecido, e Deus fez Davi ser conhecido em toda a terra. Agora imagine para um homem que não era nada, agora ser tudo. Aí vem a soberba, a prepotência, o orgulho, a altivez. Quantos que não tinha nada, não era nada, não podia nada, e Deus honrou, Deus ajudou, Deus abençoou, Deus abriu portas, Deus deu vitória. Se é alguma coisa hoje, graças a Deus. Se tem alguma coisa hoje, graças a Deus. Mas se esquecem disso, que foi Deus que fez, que foi Deus que conduziu, que foi Deus que abriu a porta, que foi Deus que deu vitória, foi Deus que capacitou, foi Deus que escolheu, em nome de Jesus. E começam: eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço, louvado seja eu, engrandecido seja eu, se tenho porque eu trabalhei, se eu conquistei porque eu corri atrás, porque eu, bendito seja eu. Quanto maior a soberba, quanto mais se exalta, maior também é a queda. Porque o soberbo Deus resiste, o soberbo Deus abate, mas o humilde Deus honra, o humilde Deus exalta. E quantos, como Davi, que era um homem humilde, que era um homem simples, que era um homem temente a Deus, que era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele confiava em Deus, porque ele temia a Deus, porque ele estava voltado para Deus. E agora? Estava voltado para si mesmo. O ser humano, amados, nasce com o coração ímpio, porque o pecado corrompeu a humanidade. Sozinho, uma pessoa não consegue se purificar, porque só Deus tem o poder para limpar os nossos corações de todo o pecado, de toda iniquidade. Só Deus pode transformar as nossas vidas, a vida do mais vil pecador. A Bíblia fala em Romanos 3:23, que todos pecaram, sem exceção, pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós reconhecemos isso, por isso que 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Quantas vezes tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas, agimos de forma
errada, contrária à vontade de Deus para a nossa vida. Ah, mas eu sou pastor presidente, eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou músico, eu sou... Não importa o que você é carne, você é ser humano. Como ser humano, nós falhamos, como homem nós pecamos, como homem nós erramos. Mas nós devemos reconhecer que erramos, falhamos, pecamos, negligenciamos, nos omitimos, nos desviamos da verdade, nos afastamos do real propósito de Deus para a nossa vida. Continuamos com título de pastor, continuamos com o título de crente, de cristão, continuamos atuante na obra de Deus, servindo. Mas será que continuamos no temor a Deus, na obediência a Deus, na vontade de Deus para nossas vidas? Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Quantos e quantos estão até na casa de Deus, mas perderam a alegria da salvação, perderam a alegria de servir, de adorar, não há mais prazer, é aquilo mecânico, é aquilo rotineiro, costumeiro. Faz, mas por obrigação, faz, mas por hábito, faz, mas por costume, vai, não com um real propósito. Perdeu o propósito. Ah, hoje é domingo, é dia de ir para a igreja. E o propósito? E a alegria, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o prazer de estar nos atos do Senhor para adorá-lo, para bendizer o seu nome. O Salmo 100. Olha o que o Salmo 100 nos revela. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com a alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele, com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Tens tu servido ao Senhor com alegria, com gratidão, com prazer? Tem estado voluntariamente atuante na obra do Senhor? Ei, irmã, tem servido firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor? Não se apartando da oração, da palavra de Deus? Mas infelizmente, quantos se frustraram, se decepcionaram, se afastaram? Hoje não tem mais graça, não tem mais prazer, não tem mais unção. Vai esporadicamente, vai uma vez ou outra, tá ali só de corpo presente. Mas perdeu a graça, perdeu o prazer, perdeu a alegria, falta propósito. E o Senhor nos convida a voltar, volta! Vê onde caiu e se arrependa. Vê onde falhou e se arrependa. Vê onde abandonou, deixou e se arrependa. Mas volta como filho pródigo, lembra? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra ti perante o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um do teu jornaleiro. Ou seja, volta, mas volta arrependido, volta reconhecendo que grande é o Senhor, que poderoso é o Senhor, e que sem Ele nada sou, nada tenho, nada posso fazer. Volta, mas na total dependência de Deus. Volta hoje ao primeiro amor. Volta hoje às primeiras obras. Volta a orar, volta a jejuar, volta a ler a Bíblia. Volta a temer a Deus, volta a andar nos seus caminhos. Olha, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade,
o amor de muitos esfriaria. E com o aumento da iniquidade, e com a frieza do amor para com Deus, para com a obra, para com o próximo, o descaso, a má vontade, o desinteresse, a falta de temor tem sido grande. Davi foi honrado por Deus, e tudo que Deus esperava era que Davi honrasse a ele, continuasse temendo a ele, honrando a ele, glorificando a ele. E Deus disse para Davi, através do profeta Natan, fala para ele, Natan, se ele quisesse mais, ele pedisse, eu daria. E quantas vezes a gente abre mão de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, para estar nas vontades próprias, para estar na vontade de outros. Confia, Israel, no Senhor. Mas como Israel, nós preferimos confiar nas coisas criadas e não no Criador das coisas. Se apegar à criatura e não ao Criador. Abrimos mão do Criador por causa da criatura. Amados, em nome de Jesus Cristo, volta hoje enquanto é tempo, volta hoje enquanto é dia, volta hoje porque hoje é o dia aceitável e a oportunidade que o Senhor nos dá. Entenda uma coisa, Davi, ele reconhece que era um pecador. Ele diz assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Prestar atenção? O meu pecado, a minha culpa, a minha transgressão, a minha falibilidade, o meu erro. É muito fácil a gente apontar para o outro. Eu errei por causa a síndrome de Adão, a mulher que tu me deste. Eu pequei por causa dela, eu errei por causa dele. Eu estou assim por causa de fulano, eu agi assim por causa de Bertano. Eu estou nessa situação por causa de Cicrano. Nunca é ela, nunca é ele, sempre é os outros. Mas Davi nos ensina, se de fato queremos o perdão de Deus, primeira coisa é fechar a brecha. Segunda coisa é assumir que o culpado sou eu. Então pare de ficar arrumando culpados para a sua situação. E assuma que você é o culpado. E não os outros. Porque Deus tratou foi com você. Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus levantou você. E por que não honrar a Deus que tanto te honrou, tem te honrado? Amados, ter um coração limpo e puro não basta ser uma vontade ou um desejo. Não. Tem que ser prioridade na nossa vida. E é pessoal e individual. Nós que devemos tomar esta decisão. Nós que devemos buscar isso para a nossa vida. Não aceitar, não aceitar. Não aceitar. Tem aquelas pessoas que já têm a mente cauterizada e elas chamam o errado de certo, o falso de verdadeiro, a mentira de verdade. Ah, eu nasci assim, eu sou assim, Deus me chamou assim, Deus me aceita assim, Deus me entende, Deus sabe que eu sou assim. Mas Deus nos chama a acertar, a fazer direito. Cada dia é uma oportunidade para a gente mudar, para a gente abandonar o pecado, a mentira, o engano. Cada dia é uma oportunidade para a gente se converter dos nossos maus caminhos. Cada dia é uma oportunidade. Porque uma hora esse dia vai findar. E aí? Mas a oportunidade a gente teve. A oportunidade a gente tem tido. Para levantar e dizer, não, eu levantar-me-ei. Vou sair desse marasmo, vou sair desse sono da indolência, vou sair desse embaraço, vou deixar esse pecado, essa iniquidade,
vou abrir mão das obras infrutíferas da carne e vou aceitar a vontade de Deus para a minha vida, vou correr a carreira que a mim está proposta pelo Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Não aceita apenas ser crente, não aceita apenas estar numa igreja. Eu preciso ser diferente, porque só sendo diferente é que eu vou fazer a diferença. Amados, olha o que diz Salmos 24. Salmos 24, de 3 a 5. Amém? Salmos 24, de 3 a 5. Quem subirá ao teu monte, ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quem vai subir o céu? Os limpos de coração. Quem vai estar eternamente com Deus? Os limpos de coração. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. E requer de mim, de nós, santificação. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que ninguém vos engane. Quer ver o Senhor? Quer estar com o Senhor? Para que não haja surpresa naquele grande dia, se santifique hoje. O que é a santificação, pastor Marcelo? É separação. O Espírito Santo que habita em nós nos orienta, nos direciona, nos conduz, ou quer nos conduzir pelo um caminho bom e direito, pelo um caminho de santidade, pelo um caminho de verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quê? Para andar na verdade, para viver na verdade, para praticar a verdade. Olha Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus está voltando. Jesus está às portas. A qualquer momento o arcanjo vai tocar a trombeta. Subiremos. Mas a nossa salvação, o estar com Cristo, depende e muito das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, da maneira que nós procedemos. Porque todas as nossas ações vão gerar reações para a nossa própria vida. Plantou vento, vai colher tempestade. Vai colher tempestade. Porque só se colhe o que se planta. Deus é justo. Como colher outra coisa além daquilo que se plantou? Deus é justo. Então faça uma reflexão de si mesmo. Examine, pois, o homem. A vida de A, B, do terceiro. Não, examine a si mesmo. Examine a si mesmo. Temos andado de acordo com a palavra de Deus? Não é de acordo com o curso desse mundo. Não é de acordo com os outros acham, pensam. Mas tá todo mundo assim, tá todo mundo indo, tá todo mundo falando, tá todo mundo fazendo. Problema é deles. Tenho nada a ver com a vida dos outros. Eu tenho a ver com a palavra de Deus. A palavra é a bússola. É a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminhar. Em Deus, na vontade de Deus. Estamos procedendo de acordo com a palavra de Deus? Olha o Salmo 73. Salmos 73, 1. Salmo 73, 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Como está o seu coração? O diabo tem mandado setas, dardos inflamados, tem incitado pessoas, situações para contaminar o seu coração, para encher a tua alma, porque ele sabe, se ele contaminar o nosso coração de ódio, mágoa, rancor, ressentimento, opressão, frustração, nós não veremos a Deus. Nós não estaremos com Deus. Então examine, pois, a si mesmo. Veja como está o seu coração. E se volte hoje para Deus.
Porque Provérbios 16, versículo 2, Provérbios 16, 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, no versículo 16, capítulo 16, versículo 2 de Provérbios, ó. Do outro modo, Provérbios 16, no versículo de número 2, você crê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Você crê que Deus fala conosco através da sua palavra? Então olha o que ele nos diz em Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, aos olhos do homem, o seu caminho é bom. Eu não matei, eu não roubei, eu não bebi, eu não cheirei, eu não falo mal de ninguém, eu não faço mal para ninguém. Eu sou bom. Bom é o Senhor que está no céu. Bom é o Senhor que enviou o seu Filho unigênito para te salvar, para te libertar, para a sua vida transformar. Bom é o Senhor que entregou a si mesmo para a remissão dos nossos pecados. Ele morreu no seu e no meu lugar para que através da sua morte, do seu sacrifício vigário, nós tivéssemos vida e vida eterna. Nós fôssemos lavados no seu sangue, que lava de toda iniquidade, que purifica de todo pecado. Aquela que se arrepende, aquela que se volta para Cristo e o recebe e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Arrependa-te hoje dos seus pecados. Abandone o pecado, deixa a iniquidade, deixa as trevas e vem para a luz, porque hoje é o dia aceitável. Assim te diz o Senhor nessa noite. Não queira apenas estar numa igreja, mas queira estar em Cristo, no Senhor da igreja. Queira estar na comunhão com o teu Salvador. Queira ser limpo de coração, para que veja a Deus um dia. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus é bem clara. O objetivo desta ilustração é amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé sincera. Em quem você tem depositado a sua fé? Em Deus? Entenda uma coisa, em nome de Jesus, que a purificação de um coração é um processo. Deus quer nos lavar. Em João capítulo 13, Jesus pega uma bacia, enche de água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro olha e diz, tu és mestre e não vai me lavar os pés. Jesus estava dando uma lição para eles. E aí Jesus vira para ele e disse, Pedro, todo demais estás limpo, mas se tu não deixar eu te lavar, tu não tem parte comigo. Você pode ter parte com a igreja, com o pastor da igreja, com os irmãos da igreja, mas se não deixar ser lavado, purificado, santificado pelo poder da palavra de Deus, você não tem parte com Cristo. O que nos traz comunhão com Cristo, o que faz que sejamos filhos de Deus, o que faz que nós sejamos limpos de coração, não é ser de uma crença, de uma religião, de uma denominação, é ser fiel a Deus e a sua palavra. Deixe ser lavado, deixe ser purificado, deixe ser regenerado, deixe ser transformado. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, necessário é nascer de novo, de novo e de novo. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus, nasça de novo. Que a velha natureza seja passada na sua vida e que você venha andar agora em espírito. E não cumprir mais as corrupções da carne, mas deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Olha, em Romanos, capítulo 8, assim nos diz o Senhor, através da sua palavra. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é devida em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma,
pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, ou seja, Jesus se fez homem. E como homem, se entregou por nós. E como homem, padeceu, sofreu, morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E para Ele nós nos voltamos. Amados, devemos deixar que Deus transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Deixe ser lavado, deixe ser purificado, deixe ser transformado. Peça a Ele: Senhor, vai me lavando, vai me purificando. Lembra do Salmo 139? Salmos 139. O que o salmista pede para Deus? No Salmo 139, o salmista vira para Deus e diz assim, ó. No Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas-me ao andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Aleluia. Aí ele pede o que a Deus? Sonda-me, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o que ele pede no versículo 24. Salmos 139, 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. O que isso quer dizer? Que nós não podemos aceitar que o mal nos domine, que o mal prevaleça na nossa vida. Aí eu fui, eu era, aí eu orava, não oro mais. Eu li a Bíblia, não leio mais. Eu buscava, não busco mais. Eu preguei, eu evangelizei, eu fiz a obra de Deus, não faço mais. Por quê? Porque foi dominado pelo mal. Não, não aceite a frieza, a mornidão. Não aceite. Porque se for morno, frio, diz o Senhor, vomitar-te-ei. Deus não vem buscar uma igreja morna, fria. Não, Deus vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Um povo zeloso de boas obras. Então peça a Ele: sonda o meu coração, Senhor. Prova os meus pensamentos, Senhor. Tira o mal que há em mim, Senhor. Liberta, transforma a minha vida, Senhor. Vai me lavando, vai me dando banho. Me dá veste branca e alva como a neve, Senhor. Porque eu não quero, Senhor, ficar, mas eu quero subir. Eu quero estar eternamente contigo na glória. Ore, 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 ore um pouco mais. Ore, leia a Bíblia. Lá em Efésios 6, 18. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso. Na oração, persevere. Persevere na oração. Persevere na palavra. Porque na oração e na palavra vem unção, na oração e na palavra vem poder, na oração e na palavra vem fé. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Haja comunhão com Deus. Oração, palavra, comunhão com Deus. Palavra e oração, intimidade com Deus. Oração e palavra, temor do Senhor. Oração e palavra, graça e força. Receba nesta noite, se você precisa, desta palavra. Deixe que as suas atitudes, maneira de pensar, sejam influenciadas por Cristo. Desta forma, o seu coração vai sendo purificado na jornada da vida. Deixe de dar ouvido a vozes contrárias. Cuidado, vigia, olhinho no que vê, ouvido no que ouve, boquinha no que fala, mãozinha no que pega, pezinho onde pisa. O Salvador está olhando para você, mas o inimigo também, para ter do que te acusar. Então vigia com as propostas, vigia
com as situações que sobrevêm, para querer fazer errar o alvo, para querer fazer tirar do propósito, para querer tirar da vontade de Deus para a sua vida. Ei, 1 João, epístola. Primeira epístola de João. Assim diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de 2 e 3. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 3. Vou ler do 1 ao 3. Amém? Diz assim, ó. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que ninguém vos engane. Não tem como ser de Deus, estar em Deus, se não buscar santificar-se para Deus, se não buscar libertação. Ele é puro, então tem que ser puro como ele é. Ele é santo, então tem que santificar para agradar a ele. Não é agradar a si mesmo, é agradar aquele que nos salvou, aquele que tem nos libertado, aquele que tem nos feito povo seu. Esta é a palavra de Deus para a sua, para a minha vida nesta noite. Vamos nos santificar, vamos nos purificar, vamos nos consagrar, vamos nos voltar verdadeiramente para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, ó Deus, um espírito reto, me ajuda a acertar, me ajuda a fazer direito. Deus, Tu és o meu Deus, guia-me o Teu bom Espírito por terra plana, me ensina a fazer a Tua vontade, Deus, não mais a minha, mas a Tua vontade se cumpra em mim. Amém? Tu quer isto para a sua vida? Ore comigo nesta hora, peça a Deus. Você que está afastado do caminho bom e direito, volta hoje para o teu Salvador, reconcilia-te hoje em nome de Jesus. Você que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o que te impede de fazê-lo isso nesta noite? Ore assim comigo. Romanos 10, 9 e 8 diz: com o coração se crê, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Só confessa quem crê no nome de Jesus. Então confesse a Cristo nessa noite. Diga assim: Deus, fale, deixa Ele te ouvir. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me arrependo de todos os meus pecados. E creio, Deus, que há poder no sangue de Jesus para me lavar de toda iniquidade, para me purificar de todos os meus pecados. Jesus Cristo, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Firma os meus passos. Me ajuda, Jesus, está em Deus e na sua vontade. Porque eu dependo de Ti para acertar, para fazer direito, para servir bem. Ser comigo, Senhor. E eu te agradeço, Deus, por me receber como Teu filho, sua filha. Em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Ti, Deus, a vida dela, a vida dele. Quantas vidas que estavam caídas, prostradas, frustradas, oprimidas, fracas, abatidas, desanimadas, sem visão do reino, sem direção de Deus, mas que nessa noite liberta-os, Pai, transforma-os, Senhor. Renova a fé, renova a esperança, renova a confiança, renova o amor para com Deus,
renova a comunhão com Cristo. Espírito Santo, enche essas vidas de graça, de unção, de poder. Levanta, Jesus, um povo lavado e remido no teu sangue, um povo zeloso de boas obras, um povo que te ama acima de todas as coisas, um povo que venha te adorar sim, em espírito e em verdade, um povo que venha servir com alegria, com gratidão, com prazer, Senhor. Liberta este povo, regenera esse povo, transforma a vida desse povo, abençoa-os, ó Pai, dando saúde física, emocional, espiritual. Sara-os, Deus, cura-os, Senhor. E graças te dou pela obra em nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus sabia o porquê que Bartimeu por ele suplicava. Então por que o mestre a ele perguntava? E a resposta agora eu vou lhe dizer.